A gente aprovou a transformação da lei de feminicídio. Hoje a maior pena que você tem no Código Penal é maior que a pena de homicídio, embora a gente tenha inúmeros casos cada vez mais frequentes e um crescimento assustador de feminicídio no Brasil. Olá, eu sou a jornalista Marina Demore e este é mais um episódio do EsferaCast. A nossa convidada de hoje é a deputada federal Laura Carneiro. Deputada, seja muito bem-vinda. Eu é que agradeço, primeiro, estar aqui com vocês, mas a iniciativa da Esfera, enfim, da Casa do Parlamento, de alguma maneira entender a importância do Parlamento brasileiro para a vida da sociedade, né? Que a gente só leva muita paulada, literalmente é isso. E as pessoas não têm noção de como é difícil você ser parlamentar, como é possível você transformar de verdade a vida das pessoas a partir do processo legislativo. Como é difícil encontrar os consensos quando você tem opiniões muito diversas. Em duas casas primeiro, mas dentro de uma delas com 513 cabeças, que têm histórias de vida diferentes, né, que têm perspectivas de vida diferentes. Então não é simples, mas é emocionante. Deputada, vou aproveitar então que a senhora fez essa introdução maravilhosa e já começar perguntando sobre os desafios de 2025 na Câmara dos Deputados. Foi um ano difícil, mas de aprovações, de avanços importantes. Como é que foi para a senhora ver tudo isso de perto, participar, né, da agenda legislativa do país? Esse é o meu sexto mandato de deputada federal e depois eu tive outros 4 de vereadora. Mas acho que esse ano foi um ano diferente, porque em determinado momento, quer dizer, esses últimos anos foram diferentes, porque foram muito difíceis de lidar, porque ao invés de, por exemplo, hoje, se você for discutir segurança pública, eu me lembro que a gente discutia segurança pública em termos de não partidários. E agora as coisas se ideologizaram de tal maneira que você pode perder a essência, porque aí começa aquele discurso difícil entre A e B que não interessa a nação. A senhora acredita que essa polarização então atrapalha o diálogo? Eu não tenho dúvida nenhuma. E ela atrapalha muito, porque ela adia, né? A gente passou em 2025 momentos muito difíceis, momentos onde você encontrava o parlamento brasileiro ocupado, quando isso é inadmissível. Quando a gente acredita na democracia, quando a gente acredita no Estado de Direito, quando a gente acredita que as coisas se resolvem através do voto, dizendo sim ou dizendo não. E nunca pela força, nunca por atitudes que possam ser revoltantes, entendeu? E a senhora tem uma pauta, uma participação muito ativa em pautas voltadas para os direitos das crianças, dos adolescentes, para os direitos humanos. Como é que a senhora viu o parlamento lidando com essas questões ao longo desse ano e ao longo dos últimos anos, né? Eu diria que toda vez que você fala em criança, adolescente e mulheres, mesmo idosos, essas são pautas mais simples de você conseguir os consensos. Quando as pautas que politizam de forma, como por exemplo, tratar de falar a expressão gênero, então você já sabe que você não vai conseguir aprovar um projeto se tiver a expressão gênero, porque essa foi politizada. Mas se não, todos os outros temas são de fácil compreensão, porque são do dia a dia da população. E aí a estúpida maioria do parlamento não vai contra a população. Ela pode discutir em termos políticos, ideológicos, mas ela dificilmente vota contra direitos de criança, adolescente, mulheres. A gente aprovou a transformação da lei de feminicídio. Hoje a maior pena que você tem no Código Penal é maior que a pena de homicídio, embora a gente tenha inúmeros casos cada vez mais frequentes e um crescimento assustador de feminicídio no Brasil. Agora, quando a gente fala desses projetos de lei com esse objetivo de atingir essa população mais específica, mais sensível, e quando a gente coloca orçamento no meio disso, fica mais difícil ter essa discussão também? Não, o difícil é a gente conseguir os recursos, da onde buscar os recursos para que você tenha os orçamentos que sejam aplicados nas políticas públicas para essas, enfim, para as mulheres, em situação de violência especialmente,
para crianças vulneráveis, para idosos vulneráveis, né? Enfim, para a população vulnerável. Eu acho que esse que é o grande desafio. Como é que você, a partir do desenvolvimento econômico, consegue ter recursos que possibilitem o atendimento a essa população que o Brasil precisa atender? A gente não pode viver para o resto da vida com essa diferença que você não tem como imaginar que um ser humano gasta o salário de um trabalhador que ele ganha num mês, o sujeito gasta uma garrafa de vinho. Então, e que elementos a gente tem na sociedade brasileira para garantir os recursos que possam fazer frente aos desafios que a gente tem? A gente saiu do mapa da fome. Sim, a gente saiu do mapa da fome, mas adianta a gente ter só o Bolsa Família? Ou o Bolsa Família é importante por um período? Qual é a porta de saída do Bolsa Família? Né? Eu fui secretária de assistência na cidade do Rio de Janeiro 2 vezes. Então, eu conheço bem o que eu estou dizendo. Eu sei bem o que significa para a população mais pobre o atendimento. Se você pensar no idoso, onde é que o idoso vulnerável vai? Para onde ele vai? Quando ele sai de um hospital, por exemplo, para que abrigo? Onde ele vai ser acolhido se ele não tiver família? E esses desafios dos cuidados, a gente também avançou em 2024. Nós aprovamos a Lei de Cuidados, embora seja tudo muito novo e a gente ainda tenha as políticas públicas voltadas para essa matéria, a gente avançou muito na área de saúde da mulher. Eu aprovei uma lei, que é a lei do HPV, que é essa que modificou para nós mulheres, ao invés da gente fazer o nosso Papa Nicolau uma vez por ano, a gente só vai fazer a cada 5 anos, né? Numa tecnologia muito mais nova. Imagina que o Papa Nicolau é de 1938, uma questão de e a gente está em 2025, né? Então, a legislação ela é capaz de auxiliar nessa transformação da dignidade do cidadão, da cidadã, mas ela também tem que encontrar as formas de financiamento dessas políticas. E essa é a questão orçamentária. A gente briga há anos e anos e anos para garantir, como a gente tem na saúde e na educação, e graças a Deus a gente tem na saúde e na educação, a vinculação de recursos para assistência social. Não adianta a gente dizer que se gasta muito na assistência, porque não se gasta. Você gasta muito vamos dizer, no Bolsa Família, mas você não gasta no Sistema Único de Assistência, que é o dia a dia das pessoas vulneráveis desse país. Então tem muita coisa pela frente aí. A senhora acredita que tem que haver uma forma de sensibilizar o poder público, não só o parlamento, mas o poder público de uma forma geral, para essas pautas que deviam ser básicas, né? Deviam estar Mas todas essas pautas que são básicas, eu tenho Sim. certeza que na cabeça de cada parlamentar elas são básicas, mas elas precisam de financiamento, elas precisam de recursos. Então, por exemplo, eu hoje presido a Comissão de Esportes. A gente acabou de aprovar, isso também foi muito bom em 2025, nós aprovamos para sempre a lei de financiamento do esporte brasileiro, né, a lei de incentivo. E a partir da lei de incentivo, eu tenho certeza que a gente vai multiplicar as ações de inclusão, as ações de atendimento do desporto, do paradesporto, seja ele amador ou seja ele de alto rendimento. Mas isso é um gás enorme quando você vê que a legislação é capaz de transformar. Maravilha, deputada. A gente vai agora fazer a nossa dinâmica, que é aquele bate-pronto, né? São perguntas rápidas que eu faço para a senhora, que a senhora vai ter 1 minuto cronometrado para responder. Então, Todas, tá bom. vamos lá. Vou ligar o cronômetro, começar a te fazer e a senhora pode responder. Vamos lá. Primeira pergunta. Um projeto que a senhora deseja ver sair do papel? Tem um monte. Eu sou campeã neles, mas eu acho que do orçamento sensível, que é o orçamento específico para as políticas das mulheres brasileiras. Segunda pergunta, o que a senhora gostaria que todos soubessem sobre a sua profissão, sobre ser deputada federal no Brasil? Que se trabalha muito, que é possível trabalhar muito. Se a gente quer trabalhar muito, é possível trabalhar muito e mudar muito a vida das pessoas, relatando projetos, votando projetos, apresentando matérias, discutindo em plenário, discutindo nas comissões, que é um trabalho riquíssimo. Última pergunta, antes de acabar o tempo. O que falta para o Brasil avançar mais rápido? Consenso. Inteligência emocional para que a gente consiga o que o Brasil precisa. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio do EsferaCast.
Não se esqueça de nos seguir neste e em outros canais. Os links estão aqui na descrição. Até a próxima!